Olá, amigos, tudo bem com vocês? Já quinta-feira, né? Quinta-feira, 10 de julho de 2025. E vamos logo para as notícias, né? As notícias do dia. Bom, o vice-governador Laurez Moreira recebeu uma festa de aniversário lá em Araguaína, né? Com a presença aí do César Halum, dos três e dos dois ex-prefeitos, né? O Valor Barros e o Paulo Sidney, né? O Laurez tem feito esse movimento por todo o estado. É pré-candidatíssimo a governador, óbvio, né? A gente sempre fala bastante da senadora Dorinha, do deputado e presidente da Assembleia Amélio Cares, mas também tem aí o Laurez, que tem rodado muito o estado. Fora ele, também temos rodando também o pré-candidato do DC agora, né? Que é o Ataídes Oliveira, o ex-senador, e também o Paulo Mourão pelo PT, que tem usado bastante as redes sociais, gravado vídeos aí com críticas ao governo do estado, enfim, fazendo a movimentação dele, beleza? Bom, e vamos entrar no assunto do dia, né? Que é esse movimento desse psicopata que é presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs um tarifaço aí de 50% no Brasil, né? Assim, tem muita gente falando que é coisa por causa do Eduardo Bananinha, né? Que está lá nos Estados Unidos fazendo tripulia. Isso é um tonto, um tonto. Eu fico, com todo respeito, sabe? Assim, eu fico impressionado de ver como as pessoas conseguem seguir alguns tipos de líderes, sabe? Quando eu vejo um tonto igual o Eduardo Bananinha, um cara totalmente despreparado como o Jair Bolsonaro, muitas vezes fala, você é petista. Eu não sou petista, nunca fui, não sou lulista, inclusive. Eu vou falar para vocês, eu votei no Lula 3 vezes na minha vida. Eu votei no Lula no segundo turno de 89, meu presidente era o Mário Covas, sempre fui fã do Mário Covas. Votei sempre no Fernando Henrique Cardoso. Eu sou um cara de centro, sempre fui de centro. Tenho assim, uma admiração imensa pelo Fernando Henrique Cardoso. A estabilização da moeda foi a maior conquista da história do Brasil. Corre muito risco ainda, né? Muitos riscos. E votei no Lula em 2002, quando o ciclo do Fernando Henrique já tinha vencido, e aí não me arrependi, foi um grande governo, primeiro, segundo governo do Lula. E voltei a dar meu voto ao Lula agora em 2022, porque não tinha cabimento. É um governo desastre, foi um desastre para a educação, para a saúde, para tecnologia, para direitos humanos, para a cultura, que é a minha área. Eu sou apaixonado, eu sou, como eu sempre digo, um aspirante a escritor, eu amo a literatura. Eu nunca poderia votar num governo que é obscurantista, que é baseado na ignorância, em todos os sentidos, no preconceito. Eu nunca votaria num governo desse. Eu não sei como as pessoas conseguem seguir esse tipo de líder. O Bananinha é um idiota, é um completo idiota, sabe? Assim, tá lá. Logicamente que ele foi usado por esse fascista chamado Donald Trump para impor essa retaliação ao Brasil. Foi a desculpa que ele usou, que foi o processo do golpista Bolsonaro. Não teve nada com o Bolsonaro. A questão é que ele quer dominar, como eles já chamaram, o quintal deles. Eles chamam a América Latina como quintal deles. E eles querem voltar a dominar e estão perdendo a importância aqui por causa da China, o grande parceiro comercial do Brasil hoje e do Tocantins, que eu não vou falar daqui a pouco, a China. E ele está preocupado com isso porque no BRICS o Lula é um dos defensores da ideia de usar outra moeda que não dólar. E ele está apavorado com isso. E ele usou esse tonto, chamado Eduardo Bananinha, para fazer essa ação nefasta contra o país. E o pior, gente, é você ver gente que se diz patriota comemorando isso, comemorando. Os caras vão perder o emprego, daqui a pouco pode estar desempregado, mas o tonto está nas redes sociais defendendo como se fosse assim o Eduardo Bananinha e o Bolsonaro, esse imbecil, os dois marcaram um golaço. Gente, não tem nada a ver com o Bolsonaro, isso é questão do BRICS. O Trump não tá nem aí. Esse tonto desse Bananinha foi para a posse do Bolsonaro,
do Trump e assistiu do lado de fora e não pôde entrar na festa, para vocês terem uma ideia de como que ele é querido pelo Trump, esse cretino. Mas tá aí, patriotário, comemorando uma retaliação ao Brasil. E o pior, nós vamos falar daqui a pouco também num caso do Tocantins, que atinge principalmente o maior nicho de bolsonarista, que é o agronegócio. O Bananinha foi usado para retaliação Brasil. E o maior atingido é o maior nicho bolsonarista do Brasil, que é o agronegócio. Para vocês terem uma ideia de como, cara, é um imbecil. Eu fico impressionado como alguém segue um imbecil desse nível e acredita nesse tipo de liderança. É só gente que fica mesmo esperando notícia em tio do Zap e Jovem Clã, esses tipos de veículos aí. Bom, mas logicamente, agora quando falando de coisa, inclusive essa gente não fala de coisa séria. Você pode ver, não tem coisa séria nessa gente. Essa gente só está preocupada com anistia para golpista, a ala farisaica discutindo questão de banheiro no sexo. Vocês não vê essas pessoas discutindo tema sério para o país. Não tem. É uma gente desqualificada, é diversionista. Eles mudam, sabe assim? É um absurdo. Enfim, quem segue esse tipo de gente, vota nesse tipo de gente, merece ter representação desse tipo de gente, porque é do mesmo nível, tá bom? Do mesmo nível. Entidades manifestam preocupação com efeitos do tarifaço do Trump. Para a CNI, por exemplo, não há fato econômico que justifique a medida dos Estados Unidos. Aí vamos falar de gente séria. A Confederação Nacional das Indústrias, o presidente Ricardo Alban, num comunicado, ele falou o seguinte: ó, não existe qualquer fato econômico que justifique uma medida desse tamanho, elevando as tarifas sobre o Brasil do piso ao teto. Os impactos dessas tarifas podem ser graves para a nossa indústria, que é muito interligada ao sistema produtivo americano. Uma quebra nessa relação traria muitos prejuízos à nossa economia, por isso, para o setor produtivo, o mais importante agora é intensificar as negociações e o diálogo para reverter essa decisão. O que está acontecendo é que esse fascista, esse psicopata chamado Donald Trump, está usando tarifas, isso no mundo inteiro, não é contra o Brasil, para impor as suas vontades na política interna dos países. Tem imbecil aí comemorando que na Argentina não vai. Claro que não, na Argentina aquele maluco que está jogando a Argentina a uma miséria que nunca se viu na história do país, ele lambe as botas do Donald Trump, como faz a família Bolsonaro aqui, esse bando de fascista cretino que nós temos aqui nesse país, tá bom? E é por isso. Agora, isso é um atentado à soberania nacional, e como bem falou o presidente Lula fez uma reação muito ponderada, muito boa, muito equilibrada, que o Brasil responderá a tarifa aos Estados Unidos com lei da reciprocidade. É isso mesmo. Destacando aqui, ó, nesse sentido, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da lei brasileira de reciprocidade econômica. Aí, a soberania, o respeito e a defesa intransigentes do interesse do povo brasileiro são os valores que orientam a nossa relação com o mundo. Isso é postura, sim, de estadista. Isso é postura de estadista. Você pode gostar, pode não gostar. Eu, pessoalmente, tenho todas as críticas ao Lula e a esse governo. E a esse governo dele, que é o pior dos três governos, e isso eu concordo. E é muito melhor que o governo do genocida. O governo que acabou, graças a Deus, em 2022, que nós varremos aqui do país. Tá? Mas eu tenho críticas. Agora, o Lula não tem nem como. Não dá pra, é imoral, é indecente comparar o Lula com o Bolsonaro. O Bolsonaro é um lixo como ser humano, começa por aí. Então já não tem comparação. Como político, nunca fez nada na vida, nunca produziu nada, nunca não tem um discurso dele que preste, só falação, agressão, preconceito, esse tipo de coisa. É um cara imprestável, imprestável. Não é porque eu já falei, eu sou um cara de centro, sempre votei no Fernando Henrique. Meu presidente que eu queria ter tido como presidente chamava Mário Covas. Agora, eu tenho admiração por figuras do PT e críticas. Agora, não dá para comparar essas pessoas que eu citei agora com esse traste imundo chamado Jair Bolsonaro. Não tem. Quem faz isso assim, precisa ler, precisa estudar. É analfabeto político, não tem outra explicação, tá bom?
Bom, agora vamos falar aqui, houve a reação, vamos ver as reações aqui do Tocantins. A ex-presidente da CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, e ex-ministra da Agricultura do governo Dilma Rousseff, Cátia Abreu, avaliou que a medida mostra um temor do Trump em relação ao BRICS, aquilo que eu falei agora há pouco. A articulação político-diplomática de países do sul global, da qual o Brasil é um dos membros fundadores. Aí abre aspas para Cátia. Tudo isso é pano de fundo. O motivo da braveza toda são os BRICS. 50% da população global e 40% do PIB aproximadamente estão no BRICS. É para assustar qualquer cristão, ironiza ela. E quando for criado o SWIFT, dos BRICS, como está previsto? Ela pergunta, né? Em referência a uma iniciativa do grupo que busca um sistema alternativo de transações comerciais. E esse é o medo do Donald Trump. Não são esses tontos desses Bolsonaro, não. Não são esses fascistas desses Bolsonaro, não. O medo é esse, tá bom? Bom, o deputado federal Ricardo Aires também falou, abordou o tema e fez uma reflexão para o lado político. Os Estados Unidos não punem a esquerda, punem o Brasil. Punem o agro, punem o empresariado, punem a economia inteira. Enquanto alguns ainda se enrolam na bandeira americana, e esse que é o pior, um tonto que se diz patriota se enrola na bandeira americana, outro tonto se enrola na bandeira de Israel. É um absurdo, é uma gente analfabeta politicamente. O grande aliado impõe uma tarifa de 50% sobre nossos produtos e ainda manda recado atravessado. Pior, que a carta do Trump é uma ameaça, tem ameaça ao Brasil. E depois também o Bananinha. O Bananinha leu a carta ameaçando, como se ele tivesse sequestrado o Brasil e fazendo uma carta. Ó, se não fizer isso, eu vou fazer aquilo, vai acontecer isso. É um tonto. Bananinha é um tonto, tá? E o deputado federal Alexandre Guimarães se diz surpreendido com a decisão que interrompe uma relação comercial e bilateral histórica. Ele argumenta que não é o momento de achar culpados e cobra de ambos os líderes o estabelecimento do diálogo, né? E está certo também o deputado Alexandre Guimarães, eu concordo com ele, né? Questão de achar culpados, é Bolsonaro. Bolsonaro é um tonto, o Bananinha é um tonto. Eu já falei, eles foram usados pelo Trump para retaliação ao Brasil por causa do BRICS. Não tem nada a ver com a questão aí desses tontos, desses Bolsonaro, tá bom? E vamos lá, agora o importante aqui para nós, Tocantins, as exportações de Tocantins aos Estados Unidos não chegam a 4% e o país sequer está entre os 5 maiores destinos da produção do Estado, graças a Deus, olha lá. Interessante, importante isso aqui, ó. Estudo da Federação das Indústrias, a FIETO, divulgado em fevereiro, mostra que os Estados Unidos não estão entre os 5 maiores destinos das exportações tocantinenses. Conforme o documento com dados de 2024, a China, que recebeu 48%, quase metade do que nós exportamos, foi para a China. Aí, graças aos comunistas, obrigado, comunistas chineses, né? Vamos lá, capitalistas tocantinenses, aplaudir a China comunista, tá bom? É, é o maior parceiro comercial do Estado, disparadamente. Depois vem a Espanha com 7%, Suíça com 5%, Egito com 5% e Turquia com 4%. Ou seja, o país norte-americano, os Estados Unidos, não chegam a 4% das exportações tocantinenses. Por outro lado, 12% de tudo que o Tocantins exportou veio dos Estados Unidos. Ou seja, quem vai perder são eles, né? Porque nós não vamos comprar os produtos dele. Então eles perdem nisso. Inclusive esse bandido desse Trump, bandido, porque olha, ele usou a garota de programa, depois pagou para a garota de programa não falar nada e ele foi condenado com isso. É um bandido esse fascista. Ele mentiu na carta dizendo que a economia americana é deficitária em relação ao Brasil. Mentira, é superavitária. O Brasil importa muito mais do que exporta para os Estados Unidos, ok? Agora, o que é interessante, lembrando aqui, é a comemoração que a Prefeitura de Araguaína fez para destacar que os Estados Unidos são o maior destino das exportações do município, para honrar lá. E outra, Araguaína é o maior berço do bolsonarismo do Tocantins, será a cidade mais prejudicada do estado, porque 39% das exportações de Araguaína vão para os Estados Unidos. Aí é o preço que o Eduardo Bananinha, o ídolo de vocês, ajudou vocês aí a, a se lascarem, né? Espero que tenham gostado. E eu sei que vou levar pau para todo mundo lá, mas não tem problema, não estou acostumado. E repito, Bolsonaro, eu tenho nojo de você. Abraço a todos e até essa sexta-feira.